Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de EBERIC. E chegamos aqui no dimensionamento de escadas, né? O último módulo de janela de dimensionamento dos elementos que foram lançados em nosso projeto, né? Então, vamos comigo, né? Vamos para o vídeo. Então, pessoal, aqui no EBERIC, né, já analisamos dimensionamento de pilares, de vigas, né, de sapatas, dos reservatórios, das lajes, né, e falta agora apenas avaliar o dimensionamento das lajes, das escadas, né. Então, vamos pegar aqui a escada que vai do pavimento primeiro andar, né, até o pavimento térreo. E para abrir a janela de dimensionamento, da mesma forma, né? Você vem aqui em estrutura, dimensionamento e escolhe o elemento estrutural que você está trabalhando, né? Ao clicar aqui em janela de dimensionamento de escadas, né? Nós vamos ter uma janela, mais uma vez, muito parecida com as demais, né? Vamos ter aqui as escadas disponíveis, nesse caso só temos uma aqui nesse pavimento. Vamos ter aqui os lances da escada, então aqui tem LE1, LE2, LE3 e LE4. Isso porque nós temos os patamares e os lances para serem analisados, né? Então, o LE1 é o lance 1, né? O LE2 aqui é o patamar, o LE3 é o lance que vai do patamar ao pavimento primeiro andar e o LE4 é o patamar que está no pavimento primeiro andar, né? Então, eles são dimensionados por lance. Nós temos aqui as abas, né? Mais uma vez, bem similar. A aba carga vai ter aqui as cargas utilizadas na análise, né? Para realizar o dimensionamento. Aqui em seção vai ter as informações de seção desses elementos, né? A altura, aqui o tipo, né? A gente escolheu o fundo plano quando fomos lançar as lajes, né? Esse fundo, desculpa, as escadas. Esse fundo poderia ser plissado, por exemplo, né? Que é quando nós temos o detalhe do degrau também na parte de baixo, né? Aqui tem as dimensões de piso e espelho, certo? Temos aqui a aba positivo, onde há o dimensionamento, né, da armadura positiva. E a aba continuidade, que é quando nós temos o dimensionamento da armadura que faz o engastamento entre um lance e um patamar, certo? Que é também importante para não ocasionar, né, rotação relativa entre um elemento e outro, né? Temos aqui os esforços, né, de dimensionamento e temos aqui as regiões que foram criadas, né? Regiões são espaços criados nas lajes, né? Com esforços diferentes, onde são dimensionadas armaduras diferentes para cada uma dessas regiões, né? Aqui em positivo, lá na aula de análise, nós estamos mostrando como é que verifica a grelha, né, da escada. Nós já mostramos que havia um dos lances que tinha erro, né, que é aqui o LE3, e eu disse que ia deixar para depois, para a gente conversar com um pouco mais de detalhe. E, inclusive, deixei aqui o módulo de dimensionamento de escada por último, né, exatamente para que a gente conversasse um pouco mais e apresentasse algumas soluções para isso, né. E aí, ó, aqui no LE1, que é aqui o lance que vai do pavimento térreo para o patamar do pavimento intermediário, nós temos aqui a armadura em X, né, e a armadura em Y. A gente pode também mudar, da mesma forma que fizemos em vigas, né, e em lajes. Nós podemos escolher uma bitola aqui que a gente considere ser mais conveniente para trabalhar, certo? Tanto em X quanto em Y. E
temos aqui alguns botões, né, que são utilizados, né, para fazer algumas verificações. Temos aqui os relatórios, né, dados, cálculos e resultados, bem similar à parte de lajes. Você pode avaliar aqui os dados da escada, os cálculos que o software realizou para chegar nessas armaduras e os resultados, né? Nós temos aqui verificação de punção, não é muito o caso, né? Mas ele mostra aqui, apresenta. Temos aqui a grelha, a gente já apresentou na aula sobre análise, né? Se você não pegou, você pode retornar aí na playlist que você vai encontrar. Aqui nós temos um botão onde apresenta os momentos, né? Tanto em Y quanto em X, certo? Os momentos de cálculo utilizados para dimensionamento. Aqui nesse botão nós temos as reações de apoio, né? Que são geradas nas vigas, né? Ou nesse caso aqui, nas vigas que apoiam a escada, né? Que nesse caso ele já considera o lance e o patamar como um elemento único, né? Por isso que só tem aqui as reações nas vigas. E aqui a possibilidade de gerar pranchas, né? E aqui nós temos a função calcular todos, né? Se a gente fizer aqui alguma alteração dentro dessa planilha com relação à seção ou alguma outra informação, a gente pode vir aqui e recalcular para ver os novos resultados, né? Lembrando que após fazer essas alterações, né, é importante reprocessar o pórtico, principalmente se houver alteração de seção, que aí nós vamos ter também alteração de peso próprio, né? E esse botão aqui, ó, que é o resultado das armaduras, aqui ficou interessante de mostrar ele porque nós temos um lance aqui, ó, que está com um erro, né? E ao clicar aqui nesse botão, resultado da armadura, ele vai nos dar uma pista aqui do erro. E ele mostra o erro para todas as bitolas possíveis, né? Da bitola de 5.0 à bitola 16 mm, nós temos aqui um erro A11, que é um erro de largura do apoio insuficiente, né? E por gerar esse erro, pessoal, o software não dimensiona a armadura, né? E inclusive se a gente vier aqui no botão de detalhar, que tem também para vigas, para pilares, enfim, para sapatas, vocês vão perceber que ele vai gerar aqui os avisos, né? Um desses avisos vai dizer aqui, ó, que existe um erro de cálculo, né? Que ele já estava mostrando lá na planilha, e inclusive isso também dá erro de cálculo na continuidade, né? Se a armadura do meu lance não foi dimensionado, a armadura da continuidade entre meu lance e o patamar também não vai ser dimensionado e detalhado, né? Então, quando a gente vem aqui para o detalhamento, a gente vai perceber que apenas o lance que vai do térreo para o patamar intermediário vai estar detalhado, né? O lance aqui que está no corte BB, que vai aqui do patamar intermediário ao pavimento, o primeiro andar, né? Vai estar aqui somente com a forma desenhada, né? Mas as armaduras não vão estar definidas, tá certo? Podemos também adicionar ou remover, né? A relação de aço, se for o caso, mas aqui por enquanto não é interessante, porque nós temos um erro e precisamos que resolver esse erro para detalhar, né, toda a armadura da nossa escada, tá certo? Voltando aqui ao botão, né, de resultado da armadura, nós percebemos esse erro A11, né? E o software tem uma infinidade de códigos de erros, né? Esse código erro A11, largura de apoio insuficiente, ele tem muito a ver com a largura do apoio onde o elemento está apoiado, né? E tem muito a ver também com questão de espaço suficiente para a ancoragem das armaduras. Quando a largura do apoio é insuficiente, muitas vezes nós não temos espaço para ancorar as armaduras do nosso elemento estrutural, né? Uma forma de ir conhecendo a respeito desses erros é, à medida que eles vão surgindo, vocês podem dar aqui 2 cliques, né, sobre ele, e o software vai remeter você para o seu navegador, né, padrão, e ele vai abrir aqui o manual do software e vai mostrar o que é esse erro 11, vai falar sobre ele
e vai dar aqui algumas possibilidades de solução, né? E como eu falei aqui, ó, ele mostra, esse erro ele pode acontecer em vigas, em lajes, em escadas e em engastamento entre laje e viga. E aqui, se a gente levar em consideração que estamos trabalhando com escadas, ó, uma das soluções é configurar bitolas longitudinais mais finas para o cálculo dos elementos de placa, né? E aqui a gente pode alterar aqui em materiais de durabilidade, lajes e bitolas, e aumentar a largura dos apoios externos, né? Aumentando o comprimento do patamar ou a largura ou a altura de vigas de apoio, né? E ele fala aqui, ó, né? Fala um pouco mais sobre o erro, né? Remete à norma, enfim, é interessante, muito interessante ler a respeito de cada um deles que a gente vai aprendendo também, né? Seguinte, eu testei várias possibilidades de resolver esse erro, né? E ele me causa estranheza porque esse lance ele é apoiado em dois patamar, né? E o patamar ele tem largura, sim, tem largura suficiente. Se a gente abrir aqui o 3D, né? O patamar ele tem largura suficiente para fazer essa ancoragem. Prova disso é que o lance inferior, né? O lance que vai do térreo até o pavimento intermediário, ele foi devidamente dimensionado, né? E ele tem praticamente as mesmas dimensões, né? Então, se o lance anterior ele foi dimensionado, né? Esse outro lance também deveria ser, certo? Abrindo aqui a grelha da escada, né? E analisando os esforços, eu percebi aqui que em uma das barras, ó, gerou um esforço axial bem diferente dos demais, né? Nós temos aqui esforços axiais aqui nesse lance, ó, de 14,55, 14,01, 4,44, né? E nessa barra específica nós temos aí um esforço axial, né, de 176,87, né, quilonewtons por metro, né? Uma tração muito alta localizada num ponto, né? E como eu disse, já testei várias formas de resolver aqui o problema, inclusive remeti esse projeto, né, para o pessoal da AutoQI e recebi uma informação que havia aí uma falha realmente, né? Não estava realizando aqui esse cálculo, né? Tentamos algumas formas e não foi possível, né? E a forma possível de resolver esse problema dessa escada é alterando um pouco a concepção, né? A concepção estrutural, certo? E é interessante avaliar, né, que aqui, ó, nos esforços, a gente percebe que os esforços, né, estão bem parecidos, né? Então, provavelmente não é questão de esforço, né? Pelos esforços, poderia sim ter sido dimensionada. É uma falha mesmo aí de análise, não sei o que aconteceu, né? O lançamento está correto. E para tentar sanar aqui esse erro aqui da escada, nós temos que mudar um pouco aqui a concepção dela, né? Embora vamos manter aqui, né, o formato dela de apoiar de patamar a patamar, tá bom? E nós vamos fazer isso no nosso próximo vídeo, né? Senão esse vídeo vai ficar um pouco prolongado, tá bom? Então, quem tem interesse aí de verificar como a gente vai solucionar o problema dessa escada, né? Nos acompanhe aí no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, se o vídeo fez sentido aí para vocês, né? Vocês podem curtir, compartilhar, se inscrever no canal, né? Indicar para algum amigo. Isso vai fazer com que o vídeo fique mais disponível para quem está buscando informação. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, vocês podem enviar uma mensagem aí pelo meu Instagram, tem meu e-mail, ou pode deixar seus comentários diretamente aí no YouTube, beleza? Até o próximo vídeo.